Hoje o tema que na verdade, esse tema foi sugerido por um de vocês, por uma das médicas que sempre me acompanha aqui. Eu vou fixar aqui o tema, vai ser comunicação com o paciente. Sempre me perguntam, e nos meus cursos, tanto no curso hands-on presencial, quanto no curso online, eu tenho uma aula específica dessa parte de comunicação com o paciente, porque eu acho super importante essa comunicação, né, com o paciente. E como é uma dúvida muito frequente de como a gente deve precificar os nossos serviços, né, como que deve ser o nosso faturamento. Então, como existe uma dificuldade muito grande, porque nós médicos a gente não aprendeu isso na faculdade, nem na residência, nunca ninguém falou sobre isso com a gente, então nós temos uma dificuldade muito grande. E por isso que eu resolvi trazer aqui. E como eu estava falando, no meu curso online eu tenho um capítulo, uma aula só falando sobre isso. Na verdade não é nem só uma aula, é um módulo que eu falo sobre tudo isso. E no curso aqui, o presencial, o hands-on, uma boa parte também da aula teórica a gente trata dessa questão da gestão, né? Eu diria assim, ó, o que eu vou falar aqui, porque já que foi uma dúvida muito frequente, a questão da comunicação, como a gente deve se comunicar com o paciente, para que realmente a gente consiga fechar os nossos tratamentos, a gente consiga fechar as nossas cirurgias dermatológicas, como que é feito isso, né? O que pesa na decisão do paciente na hora de fazer a cirurgia dermatológica com você ou não. E o que eu vou falar aqui, na verdade, é o que todo mundo já está careca de saber, né? Todo mundo sabe disso, só que a maioria acaba que não faz. Não faz porque já tem esse ritmo de trabalho, esse ritmo puxado de trabalho. Muitas vezes, alguns atendem planos de saúde, alguns não, a maioria, né, 85% dos médicos atende convênio, plano de saúde, e uma boa parte deles ainda dá plantão. Então, quando está no consultório, no seu próprio consultório, atendendo, por exemplo, fazendo um atendimento particular, acaba que vai na mesma toada, no mesmo ritmo, né? E não se atenta aos detalhes. E acaba que não tem muitos pacientes de atendimento particular. E isso acaba te prejudicando. Na verdade, você acaba perdendo o paciente, perdendo em faturamento justamente por causa desse descuido. E por isso é importante que você comece a focar também, sabe, nos atendimentos particulares. Então, o que eu percebo é que muitas vezes os médicos não têm tempo, não têm energia para focar na questão da gestão da sua carreira, da sua profissão, a forma como vai atender o paciente, vai sempre naquele ritmo, aquele ritmo acelerado de trabalho, e assim vai também atendendo seus pacientes. E esse tipo de atendimento, gente, não agrega valor. Isso não traz para o paciente uma sensação de valor no atendimento. Então ele não vê valor no seu atendimento, ele não paga pelo seu tratamento, ele vai achar caro, né? Qualquer coisa que você faça. A sua consulta custa caro, a sua cirurgia dermatológica custa caro para ele, então ele não vê. Quando você começa a perceber que a sua clientela reclama do seu preço, pode ter certeza que você não está conseguindo agregar valor, ou seja, há uma diminuição da percepção de valor nos seus tratamentos. Então é muito comum, eu vejo meus alunos dizerem assim, mas doutor, se eu cobrar mais que isso, o meu cliente não paga, né? Se eu cobrar por uma cirurgia dermatológica, o que o senhor recomenda, que seria o valor pelo menos de uma toxina na sua região, que é o que eu recomendo, você vai fazer uma exérese de nevos, alguns nevos na face, precifique pelo menos pelo valor de uma toxina, e a rentabilidade vai ser altíssima, porque imagine que do valor dessa toxina, praticamente 100% vai ser lucro para você, porque de material você vai gastar em torno de 10, 20 reais na cirurgia dermatológica, né? E quando você faz uma toxina, quase metade desse valor vai remunerar a indústria que criou a toxina, produziu a toxina. Então, é super importante que você agregue valor. Então, quando você vai precificar dessa forma, se o paciente não paga o valor de uma toxina por uma cirurgia dermatológica, é porque ele não está tendo uma percepção de valor no seu atendimento, tá? Na sua cirurgia. E aí existem várias técnicas, na verdade, para você agregar valor aos seus atendimentos, para você aumentar a percepção de valor da sua clientela em relação ao seu serviço. Então, preste atenção.
quando a sua clientela está reclamando muito do preço, não entre nessa briga por preço, de abaixar o preço, como todo mundo faz hoje em dia com os procedimentos estéticos. Então, ainda mais hoje que tantos profissionais não médicos atuam nessa área, então um abaixa o preço, o outro também abaixa o preço, e aí todo mundo entra nessa briga por preços e acaba só que diminui a percepção de valor para o paciente. Tá? E até vou contar uma história interessante. A minha mãe mora numa cidade do interior e vieram me perguntar, uma conhecida falou, eu queria fazer uma cirurgia plástica e passei com um médico aqui, ele me cobrou, acho que foi 15 mil reais para fazer a abdominoplastia dela, e o outro cobrou 30 mil, uma coisa assim. E ela falou assim, nossa, esse de 15 mil deve ser muito ruim, coitado, porque está muito barata a cirurgia dele. Entendeu? Então, às vezes, a gente fica com receio de precificar de forma adequada os nossos serviços e acaba nivelando por baixo. E quando você nivela por baixo os seus valores, acaba que diminui a percepção, né, de valor do seu trabalho. Então, muito cuidado com isso, tá? Não entrem nessa briga por preço. E uma coisa que é importante dizer é que, para o paciente, ele passar com você tem que ser um acontecimento, tá? Então, isso é uma coisa que todo mundo esquece, né? Mas o paciente, ele marca uma consulta contigo, um procedimento, para ele é um acontecimento. Ela se prepara para passar com você. E você se prepara para receber esse paciente? A sua clínica, você prepara a sua clínica para receber esse paciente? Então, às vezes a gente se preocupa muito com a questão técnica, né, do tratamento, a questão técnica do tratamento, técnica da cirurgia, a questão técnica do procedimento estético, e a gente se esquece de vários detalhes que são fundamentais na decisão do paciente se ele vai se tratar com você ou não, né? E isso passa muito pelo marketing. E às vezes existe esse preconceito muito grande entre os médicos de que a gente não deve fazer marketing, que marketing é uma coisa ruim, né? Que isso pesa contra nós. E não, claro que a gente não vai fazer aquele... muitas vezes muita gente acha que propaganda é marketing. E está totalmente equivocada, porque a propaganda é apenas uma pequena parte do marketing. O marketing é uma ciência muito mais completa, muito mais complexa, e todo mundo precisa entender disso, né? Porque o que vai pesar muito na decisão do seu paciente, dele fazer o tratamento com você ou não, passa pelos meandros do marketing, tá? Carol, tem como não amar esse médico? Obrigado, Carol. Brigadão, obrigado, querida. Então, o que vocês tiverem de dúvidas e comentários também podem colocar aqui, tá? Para a live ficar mais dinâmica. A primeira questão, então, a propaganda é apenas uma pequena parte do marketing. Então, marketing, na verdade, é venda. E a todo tempo você está se vendendo. Você está vendendo a sua imagem, você está vendendo até dentro da sua casa. Quando você quer vender uma ideia para sua esposa, para o seu marido, né, de que vai fazer tal coisa, vai reformar a casa ou não, é um marketing. Você está vendendo para ela ou para ele uma ideia. E com o seu cliente, com a sua clientela na sua clínica, no seu consultório, também é a mesma coisa. Por exemplo, um cardiologista que vai tratar um paciente com hipertensão arterial, ele está vendendo sim a ideia para aquele paciente de que ele precisa se cuidar da sua saúde, da sua alimentação, fazer uma atividade física, tomar a medicação de forma correta. Ele está vendendo para esse paciente essa ideia da saúde, né, da necessidade dele fazer o tratamento, tá certo? É importante isso, então, que você entenda que o paciente passar com você, para ele é um acontecimento e você precisa se preparar para esse acontecimento, tá? Você precisa preparar o seu consultório, você precisa se preparar para isso, é importante. A sua equipe tem que estar preparada para receber esse paciente, não só na hora que ele chega no consultório, mas começa já a comunicação com o paciente lá nas redes sociais. Então, como que é a sua comunicação? A comunicação com o paciente começa já lá nas redes sociais. E como eu estava falando de marketing, a rede social hoje ela é a principal plataforma de negócios da atualidade. Então, quem não está nas redes sociais é uma pessoa, como que eu vou te dizer, ela está excluída digitalmente. Então é fundamental que todo mundo esteja na rede social, porque é a principal plataforma de negócio. Não é só um lugar para você postar suas fotos lá, né? Tem que ter um porquê daquela foto, qual o motivo daquela foto estar ali. Então é importante que todo mundo aprenda, estude. No Instagram tem muitas páginas que ensinam como fazer isso. Então aproveite
essa ferramenta que ela é praticamente gratuita, tá bom? Então, eu vou dizer, então o que eu vou dizer aqui na live é aquilo que todo mundo já sabe, né? Vou falar tudo, mas todo mundo já sabe, mas não faz. Então, essa questão do atendimento, que tem que ser um atendimento primoroso, eu vou dar os detalhes que todo mundo deveria fazer, mas as pessoas não fazem por causa disso, dessa loucura de trabalho, desse atendimento de planos de saúde, que você tem que atender uma quantidade muito grande de pacientes e acaba passando por cima de muita coisa, né? Não dá tempo, na verdade. Como que você, numa consulta de convênio, você vai conseguir agregar valor a esse atendimento, a essa consulta, né? Um valor que vá pesar na decisão do paciente para ele escolher fazer o tratamento com você. Então fica muito difícil. E a segunda dica que eu dou é essa questão do acontecimento. Para o paciente tem que ser um acontecimento passar com você. E sempre é, viu? Então fique atento a isso. E uma coisa que eu vou dizer para você nessa comunicação em relação à rede social você responde os directs que mandam para você? Às vezes um paciente ele quer marcar uma consulta contigo, tem um problema lá, doutor, eu tenho umas bolinhas aqui na pálpebra, eu não sei o que é isso, já falaram para mim que são seringomas, o que o senhor acha, o que a senhora acha? E aí você responde assim, para marcar consultas, fale com fulano de tal e deixa o telefone. E se for uma outra médica que vai ali dar uma atenção para essa paciente, não é? Conta até uma história, né? Você fala, olha, realmente essas lesões que você tem aí, elas incomodam muito porque a maquiagem não cobre, as pessoas ficam perguntando do que se trata isso. Então, você conta toda uma história, você gera uma conexão, você se conecta com essa paciente. Então, você imagina que depois qual vai ser o médico que ela vai decidir marcar consulta, né? Aquela que só deu o telefone do consultório ou aquela que deu toda uma atenção? Então, a comunicação também passa por aí. E quem é que responde também? Quem é que cuida das suas redes sociais? Às vezes você tem uma agência que você contratou para fazer isso, mas a agência ela consegue fazer posts esteticamente perfeitos, só que muitas vezes esses posts não geram conexão. Então não é nem culpa da agência, ela simplesmente não tem esse poder, porque é importante que essa conexão aconteça e a conexão ela acontece pela emoção. Então, se é um post frio que não gera conexão, não vai ter como. Então, é importante que você esteja ali também cuidando dos seus posts, né? Determinando o que vai ser colocado ou não, o texto, o vídeo, porque simplesmente colocar ali um post frio não vai gerar conexão. Tá bom? Então, a comunicação também passa por aí. Então, é importante que você administre as suas redes sociais e que você esteja em todas elas. Né? Tanto no Facebook, no Instagram e se você puder estar no YouTube também é bom. É que a maioria não tem familiaridade com vídeo, né? A maioria dos médicos tem muito medo da câmera, não tem coragem de se expor, de falar diante da câmera. E os vídeos são as mídias que mais geram conexão, mais engajamento. Então é importante que você se dedique também a gravar os vídeos, tá? Bom, e aí quando o paciente vai marcar a consulta no seu consultório, como que é lá para ele falar com a sua secretária? Então, às vezes a gente nem se atenta a isso, mas muitas vezes é muito tumultuado para marcar uma consulta no seu consultório. E você nem se atenta a isso, né? Às vezes o paciente liga, faz uma pergunta, tem um questionamento, a secretária diz que vai conversar com a doutora e depois vai dar um retorno e simplesmente nunca mais retorna ao telefonema da paciente, né, a dúvida que ela tinha. Então, são pequenos detalhes, justamente que eu falei que todo mundo sabe que deveria ser assim, mas a maioria não faz. Então, a gente nunca, às vezes, não se atenta ao atendimento da secretária, né? Por isso que às vezes é bom também alguém ligar para o consultório para ver como que é seu atendimento, o atendimento da secretária, se é fácil marcar a consulta, se é difícil. Então, isso também é um outro detalhe super importante. E a comunicação com o paciente durante a consulta também é algo super importante, porque quando você faz um atendimento de plano de saúde, que é aquele atendimento corrido, né? Muitas vezes você atende num lugar que a consulta é marcada a cada 10 minutos, não tem como você agregar valor a um atendimento, a uma consulta, em 10 minutos, porque muitas vezes mal dá tempo do paciente falar, ou de você examinar, ou de você prescrever o tratamento
e orientar o tratamento, e muito menos fazer um procedimento, né? Fazer uma cirurgia, uma exérese ali que a gente estava falando, dos seringomas. Então, fica muito complicado. Por isso que eu sempre falo para vocês que é importante que vocês tenham foco ali no atendimento particular. Não precisa ser uma coisa imediata, você abandonar os planos de saúde, mas é importante que você tenha como meta, porque o tempo passa muito rápido e quando você se vê, o tempo passou e você se dedicou a vida toda a atender planos de saúde, que pagam honorários absurdamente baixos, né? Que são humilhantes até, não é verdade? Então uma biópsia, uma cirurgia dermatológica, a gente acaba recebendo às vezes R$100 por uma cirurgia, né? R$50. Então é muito absurdo. Só que a gente muitas vezes vai nesse ritmo de trabalho e nem se dá conta. E quando percebe, pode ser muito tarde, né? Às vezes a gente já está com uma idade avançada. Então por isso é importante você pensar nisso. E aí de começo, uma coisa que você pode fazer é separar o atendimento particular do atendimento de plano de saúde. Porque se você atender todo mundo junto no mesmo horário, vai ficar difícil, porque as necessidades desses pacientes são completamente diferentes, né? Do paciente particular é uma necessidade, o paciente de plano é outra. E aí você atender todo mundo no mesmo horário, acaba que, por exemplo, se você vai se dedicar um tempo maior para o paciente particular, muitas vezes o paciente de convênio pode reclamar. E o paciente particular, às vezes, ele também não quer ficar numa recepção tumultuada com muita gente, porque ele tem um perfil completamente diferente do outro, né? As necessidades são diferentes. Então, o cliente do convênio, ele quer uma resolução rápida. Ele quer, então, um diagnóstico rápido, tratamento rápido. Ele não está preocupado se você agrega valor ao atendimento, né? Como que é, na verdade, a experiência. Ele não é um cliente de experiência, ao contrário do paciente particular, que é um cliente de experiência. Então, você precisa gerar nesse cliente experiência. E aí é importante, existem alguns gatilhos mentais, como eu já falei, mas é importante que para você de fato realmente conseguir fechar os seus tratamentos, você precisa se conectar com o paciente. Então, o fechamento dos tratamentos, eles não estão ligados ao preço, na verdade. A maioria está preocupada com o preço. O meu preço está tanto, como que eu vou tabelar as minhas cirurgias dermatológicas? Não existe uma tabela de preço para cirurgia dermatológica. Porque cada lesão é diferente. Às vezes a lesão, seringomas, por exemplo, não pode ser o mesmo valor, porque tem pacientes que têm uma quantidade maior, lesões mais coalescentes, então são diferentes os valores que você vai determinar para cada tratamento. E o que vai fazer com que o paciente feche o tratamento com você não são os valores propriamente ditos, né? A não ser que sejam valores extremamente exorbitantes. Caso contrário, ele vai fechar o tratamento com você se ele se conectou com você. E essa conexão, ela passa pela emoção, coisa que a gente nem imagina, né? E quando você começa a estudar um pouco de marketing, você entende isso. Então, é importante que você se conecte com o seu paciente através da emoção. E para isso existem vários gatilhos mentais. Então, um gatilho mental, um dos mais poderosos, é a história. Então, é importante que você se conecte com o paciente, que você dê tempo para ele falar também, para ele contar, ele falar sobre si, da sua história, do seu problema. E sempre há uma interseção, sabe? Sempre há uma história em comum entre a gente e o nosso cliente. Então, às vezes, um time de futebol, uma viagem, uma cidade, um animal de estimação. Quando você fala também da sua vida, dessa sua particularidade que se conecta com o que faz parte da vida dele, ali você se conectou com o paciente. Isso é uma arma poderosíssima, o gatilho mental da história. Então é você contar uma história mesmo, né? Então muitas vezes o paciente chega para uma consulta e o problema dele é muito simples. Às vezes em 5 minutos você trata mesmo uma micose, uma tinha, você já trata ali rapidamente. Mas é importante que você gere essa conexão. Então é importante ouvir o que ele tem para falar e você contar uma história que se conecte com a história dele, né? E tudo isso vai fazendo parte de um processo que no final vai pesar na decisão dele, né? Às vezes muitas vezes ele não vai perceber, mas que vai pesar na decisão dele de fechar o tratamento com você, passa muito pela emoção. E muita gente nem se atenta a isso, nem pensa nisso, né?
E aí, nessa comunicação, um receio muito grande que eu sempre percebi, às vezes lá dos meus residentes, lá na residência, era, por exemplo, o paciente tinha um vaso celular, fez lá uma biópsia, fez diagnóstico, e eu percebia que existia assim, um certo bloqueio do residente de dizer a verdade para o paciente. Dizer, eu já ouvi assim, o residente falar assim, a senhora tem aí um tumorzinho, mas eu vou encaminhar a senhora para se tratar com o cirurgião, mas é muito fácil de resolver isso aí, fique tranquila. E aí o que acontecia? Muitas vezes o paciente não vinha para o tratamento, porque ela achava que era um tumorzinho. Então eu nem vinha, nem desapareceu o paciente. Às vezes a gente tinha que ir atrás do paciente, ligar, pedir para assistente social procurar, porque o paciente muitas vezes desaparecia. Então, não tenham esse medo, né? Um outro medo que eu percebo, um receio também, é de falar para o paciente, oferecer o termo de responsabilidade para o paciente assinar. Então, dizer sempre a verdade, né? Eu sempre falo isso, porque não adianta a gente, às vezes, omitir uma informação ou sublimar uma informação, né? Dizer que é só um tumorzinho, que não é nada sério, porque daí o paciente vai falar, não é nada sério, então não vou nem tratar, para que eu vou tratar isso, né? Ou omitir, vai ter cicatriz? Não, mas ela nem vai marcar, nem vai aparecer a cicatriz. E de repente o paciente evolui com uma cicatriz hipertrófica ou um queloide. E aí a situação fica muito pior. E uma outra situação, como eu estava falando para vocês, que eu percebia que os residentes ficavam... Então, a questão da cicatriz. E que eu vejo nos meus alunos aqui do curso presencial, é na questão de dar para o paciente, oferecer para o paciente o termo de consentimento, né, para ele assinar. E hoje em dia é praxe, em qualquer lugar que você vá, você vai às vezes escolher um exame, você tem que assinar um termo de responsabilidade, né? Um termo de consentimento. Então todo mundo assina sem nenhum problema e você deve oferecer o termo. E eu vou dizer para você que o termo de consentimento, na verdade, ele não exime o médico de nenhuma responsabilidade do que venha acontecer durante o procedimento ou depois, né? A responsabilidade sempre vai ser do médico, sim. Mas ele serve na verdade, para desmentir, que às vezes o paciente diz, não, mas eu não fui orientado. O doutor não me disse primeiro que teria uma cicatriz. Não me disse que eu não poderia tomar sol, que poderia manchar. Não disse que eu não poderia fazer atividade física, que eu não poderia fazer esforço físico, porque isso poderia abrir a cirurgia, né? Ou que poderia haver uma complicação. Não fui informado de nada disso. Então, o termo de consentimento serve para isso, né? Então é importante que você faça. O termo de consentimento, ele tem que ser inteligível para o paciente. Então você precisa escrever de forma clara, né? De fácil entendimento. Não adianta você colocar ali termos técnicos, né? Porque o paciente pode alegar que não entendeu nada do que estava escrito ali, simplesmente assinou porque você pediu. Então, precisa ser inteligível para ele e você pode adaptar. Existem vários termos de consentimento, você encontra na sua própria sociedade, né, de dermatologia, em qualquer lugar. Até uma publicação de um artigo tem um termo de consentimento ali, que o paciente consente na publicação do caso, das fotos e tudo mais. Vanessa, tudo bem? Em que momento você oferece o termo para o paciente assinar? Assim que ele decide que vai fazer a cirurgia. Então, por exemplo, o paciente está aqui na minha consulta. O paciente desce, passa com a minha secretária, ela passa o orçamento para ele, ou mesmo eu passo aqui para ele o orçamento e logo em seguida ele já assina o termo, né? Ela pode oferecer lá embaixo ou eu posso oferecer aqui mesmo. Antes de realizar a cirurgia, a gente oferece o termo e nunca teve nenhum paciente que se opôs a assinar o termo. Então é bem tranquilo, tá? Você mesma pode passar o termo ou o correto, o ideal é que o médico passe o termo para o paciente assinar, tá? E aí, como eu estava falando, o termo você adapta. Então o meu termo, por exemplo, é a adaptação de vários termos que eu li. Então às vezes eu li gostei de um tópico, coloquei no meu termo. Li um outro, gostei de mais um outro, coloquei também, completei e fui completando. Então você faz o seu termo mesmo, específico, né, para você. E é importante que nesse termo, o meu, por exemplo, tem 2 páginas. Na primeira página, então está ali, o paciente escreve o nome dele, né? Autorizo o Dr. Ed a realizar a cirurgia, 2 pontos. Ele tem que escrever de próprio punho.
qual é a cirurgia. É claro que ele não vai escrever exerese de chantelasma na pálpebra. Ele vai escrever lá, a remoção de uma mancha amarelada na pálpebra, por exemplo. Ou a retirada de um caroço das costas. Né? Ele mesmo fala cisto, às vezes ele fala lá o nome lipoma, se ele soubesse. Então ele fala um caroço mesmo. O tratamento da unha encravada. Então ele precisa escrever lá o nome dele, depois ele precisa escrever qual é a cirurgia que ele vai se submeter, e no final ele precisa colocar a data, a cidade, o nome dele ele vai assinar e colocar lá o RG. E testemunha pode ter o acompanhante ou a sua secretária também, não tem problema nenhum. Mas vou dizer para vocês que eu nunca, nesses 30 anos de profissão, nunca precisei usar um termo de consentimento. Assim, nunca sofri, né, nenhum processo, nunca precisei usar não. E acho que é bom. E também nunca tive nenhum paciente que se opôs a assinar o termo. Então, é uma coisa muito tranquila, tá? Hoje é praxe mesmo, não precisa ter nenhum receio nesse sentido de dar o termo, tá? Quem faz o meu curso presencial, eu dou aqui uma cópia do meu termo para os alunos. E quem está no curso online tem ali na aula de termo de consentimento, tem um PDF para baixar, tá? Que aí você pode copiar, pode ficar à vontade. Bom, então aquilo que eu falei, né? Sempre dizer a verdade. Porque justamente para você não ser questionado depois, né? Então não sublime, eu digo sempre. Então quando eu estava contando a história dos residentes, né? Que falava assim, a senhora tem um tumorzinho aí, mas não é nada sério. E eu dizia para os meus residentes, não, diga sim, a senhora tem um câncer aí, tem um câncer de pele, mas dá para tratar, a senhora pode ficar curada com a cirurgia, então eu estou encaminhando a senhora para o cirurgião, para a senhora fazer a cirurgia, e no seu caso você vai dizer, olha, a senhora tem aí um câncer e o tratamento é cirurgia, né? É melhor a gente fazer essa cirurgia o quanto antes, e é melhor, a paciente vai falar, nossa, mas eu vou ficar com uma cicatriz? É sempre essa pergunta, às vezes quando é uma lesão no nariz, é muito comum do paciente falar assim, mas eu vou ficar com uma deformidade no nariz? Eu vou ficar com uma cicatriz? Eu digo sim, você vai ficar com uma cicatriz, que às vezes ela pode ficar tão boa que nem seja muito perceptível. E quando o tumor é grande no nariz, eu digo sim, você pode ficar com uma deformidade, isso pode acontecer. Mas eu vou dizer para a senhora, é melhor a senhora ficar com uma cicatriz ou com uma deformidade do que ficar sem nariz. Porque se a senhora não tratar isso pode comprometer todo o seu nariz. Então o tumor pode invadir, pode destruir todo o seu nariz. Então é melhor a senhora ter uma cicatriz ou uma deformidade do que a lesão evoluir e às vezes até se tornar inoperável. Então é importante que a senhora opere sim. E nunca tive nenhum problema nesse sentido, do paciente não querer operar, não querer fazer. É bem tranquilo, tá? E em relação outra situação que eu vejo muito comum dos meus alunos é de falar em relação às cicatrizes, né? Porque quando a gente fala de cirurgia dermatológica, uma grande preocupação do paciente é em relação à cicatriz, né? Eu vou ficar com uma cicatriz? Vai sim. Mas vai ficar muito feio? Eu geralmente digo assim, olha, eu vou fazer o máximo que eu posso para que a sua cicatriz fique excelente, né? Vou me dedicar, vou caprichar ao máximo. Só que a cicatriz não depende só de mim, depende da pele, da forma como a sua pele cicatriza. Então eu vou dizer para a senhora que eu vou fazer o máximo, vou me empenhar ao máximo, né? Vou caprichar ao máximo, mas a cicatriz é muito pessoal. Então mesmo eu fazendo igual para 10 pacientes, cada um evolui de uma forma, cada um cicatriza de um jeito, né? Então tem pessoas que têm tendência a queloide, tem tendência a manchar a cicatriz. Então, eu costumo falar assim. Mas eu sempre digo, se por acaso sua cicatriz não ficar muito boa, tem como a gente tratar depois, como a gente melhorar o aspecto da cicatriz. Não é um caso perdido, né? Então, isso também acalma o paciente. Mas eu não posso jamais dizer para o paciente que não vai ali ter uma cicatriz ou prometer resultado. Porque se a cicatriz não evoluir bem, a gente pode ser questionado depois acerca disso. Então, sempre dizer a verdade, porque o paciente sempre vai aceitar. É muito tranquilo nesse sentido. E aí, como eu estava falando, então a consulta de convênio muitas vezes não dá tempo, que são consultas rápidas, você tem que atender vários pacientes num período, né? Uma quantidade, eu já vi colegas que atendem 20 pacientes ou até mais num período de 4, 5 horas. É um absurdo, porque não dá nem tempo de conversar com o paciente, examinar o paciente, né?
Então é importante a gente examinar todo o paciente, porque isso também é outra coisa que agrega muito valor. Então, por quê? Porque eles não estão acostumados com isso, né? Quando ele chega no consultório, que ele pode sentar, conversar com o paciente, contar um pouco da vida dele, e o médico dá toda a atenção, examina o paciente inteiro, né? E é até importante examinar mesmo, porque às vezes você pode descobrir alguma lesão, né, que possa evoluir mal, uma lesão melanocítica que possa evoluir mal. Então, é super importante que você examine todo o paciente. E ele vai ter uma percepção muito grande de valor nesse atendimento, porque a maioria não faz. E a maioria não faz justamente por isso que eu falei, né? Porque tem esse ritmo assim pesado de trabalho, esse ritmo acelerado de trabalho, e acaba que não tem todo esse tempo, vai sem perceber que está prestando esse tipo de atendimento. Então é importante que a gente pare um pouco, porque dessa forma você vai conseguir agregar valor aos seus atendimentos, você vai conseguir agregar qualidade, você vai conseguir atender com qualidade os seus pacientes. Então é super importante isso, né? E aí existem alguns gatilhos mentais do marketing para que você consiga fechar o tratamento, né? Como eu falei para vocês, o que pesa na decisão do seu cliente de fazer o tratamento com você ou não é o preço, não é o preço. São outros comemorativos, né? E esses comemorativos passam muito pela emoção, como eu falei para vocês. Então é importante que você se conecte com o seu cliente através da emoção. E isso já começa lá na rede social também, né? Na forma como você se comunica com o seu cliente, com o seu prospecto, com o seu futuro cliente, né? Então, se você tem uma comunicação fria na sua rede social, é óbvio que isso não vai gerar conexão, né? Então é super importante. E os gatilhos mentais do marketing que a gente pode usar, claro, de forma totalmente idônea, né? De forma ética na nossa clínica, no nosso consultório. Então eu vou falar de alguns, por exemplo. Primeiro eu já falei, né, que é o gatilho mental da história. Então você deixar que seu paciente conte a história dele e você também contar uma história que se conecte com a história dele, né? Porque sempre há uma interseção entre a nossa história e a história dele, né? Como eu falei lá, time de futebol, animal de estimação, cidade, viagens, tem tantas possibilidades. Um outro gatilho mental super importante, é o da autoridade, né? É super importante que o seu cliente entenda que naquele momento você é o profissional mais indicado para fazer o tratamento dele. E como que você faz isso? Existem várias formas de você fazer isso, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, vocês estão vendo aqui os meus diplomas? Eu tenho aqui alguns dos principais diplomas. Eu não vou mexer a câmera aqui, mas acho que vocês já estão acostumados a ver. Quando eu vou contar uma história, então, que a gente vai se conectar, vocês comigo, né? Quando eu estava no começo da minha carreira, eu tenho 30 anos de profissão, então eu atendi uma jovem, eu lembro direitinho, uma jovem oriental, bem magrinha assim, ela veio para fazer uma consulta de cirurgia plástica e ela me perguntou, mas como que eu vou saber que você é cirurgião plástico mesmo, que você é médico? Porque eu não estou vendo nada, nenhum diploma seu, nada aqui. Então eu falei, nossa, realmente. E na semana seguinte eu já coloquei ali os diplomas. E é super importante. Antes eu tinha um pouco de receio de colocar meus diplomas na parede. Você pode colocar onde você quiser. Eu coloco aqui, na verdade, porque os arquitetos que determinaram aqui a posição para colocar meus diplomas, eu já tinha dito que os diplomas teriam que ser expostos em algum lugar, e eles escolheram que aqui seria o melhor lugar, e assim foi. Mas é importante que o seu paciente tenha acesso, sim, à sua formação, né? É um direito dele saber. E antes eu tinha um pouco de receio, achava que era exibicionismo eu ficar dizendo que eu fiz mestrado, que eu fiz faculdade na Santa Casa de São Paulo, que eu fui preceptor durante 25 anos, que os trabalhos que eu publiquei todos, e assim vai, o mestrado que eu fiz no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, eu achava que era um certo exibicionismo. E não, hoje eu tenho plena convicção de que primeiro é um direito do paciente saber disso, né? Porque isso vai dar para ele uma certa tranquilidade e também é um direito meu também, porque foi com muito esforço, né? Foi tudo muito sofrido.
Então não é nenhum exibicionismo você colocar os seus diplomas, todos os seus certificados, né, os mais importantes, porque a gente tem muito certificado, não dá para colocar tudo não. Mas os principais, porque é um direito do paciente. E quando ele vê esses seus certificados, ele sabe qual é a sua formação, isso ativa o gatilho mental da autoridade. Para ele, há uma percepção de que você é uma autoridade no assunto, sabe? De que ele veio lá se tratar contigo. Então não é problema nenhum você ativar o gatilho mental da autoridade. Não só os diplomas, né, mas também você contar da sua experiência para o paciente, né, desse tipo de cirurgia dermatológica, como que é, qual a sua experiência nessa área, né, quantas cirurgias talvez você já fez desse tipo. Esse antelasma que você tem aí é muito fácil de tratar, eu trato com bastante frequência, é muito comum, é tranquilo de fazer. Então, para o paciente também ativa o gatilho mental da autoridade. Uma outra coisa é a sua aparência, né? Então, é importante, quando eu falei para vocês, que para o paciente é um acontecimento ele passar com você. E você tem que estar preparado para esse acontecimento, né? Então, a sua aparência diz muito a seu respeito também. A aparência da sua clínica, do seu consultório, né? Da sua equipe, da sua secretária. Então, tudo isso é importante. Claro, você não vai partir já para um consultório luxuoso, mas por várias vezes eu falei aqui, invista no seu consultório, invista na sua secretária, invista em você, na imagem do seu consultório, dentro das suas possibilidades, né? Hoje eu tenho uma clínica grande, né, num bairro nobre de São Paulo, mas a minha vida não foi assim. E quando eu comecei, eu atendia no consultório de outros colegas. E aí o que eu fazia? Olha só, isso era uma coisa muito intuitiva minha. Eu colocava, por exemplo, uns tapetes, pedia para a secretária colocar uns tapetes ali onde o paciente sentava, para que ficasse mais aconchegante. Eu colocava uns quadros na parede, mas era colocado só na hora que eu fosse atender, depois já era retirado. Então assim, faça aquilo que caiba no seu bolso, mas sempre pense em agregar valor, né? Bom, outro gatilho mental que é importante é o da reciprocidade. Então, quando você faz algo por alguém, e isso pelo seu cliente, quando você faz algo por alguém, você ativa esse gatilho mental da reciprocidade. Então, eu vejo muitas vezes, muitos alunos meus, quando vêm, né? Imagina eu aqui, por exemplo, com vocês, né? Dou aula direto, de forma gratuita mesmo. Não é? As lives, os vídeos, né? Tanta informação, tanto conteúdo de valor, de fato, eu disponibilizo aqui de forma gratuita, não é? Então, você também pode fazer isso. Então, muitos alunos ficam com muito receio. Às vezes alguém escreve numa rede social perguntando se tal protetor solar seria adequado, seria bom ou não. É claro, a gente precisa examinar o paciente e você não vai fazer uma consulta online na rede social. Não é isso que eu estou sugerindo. Mas que você dê uma atenção para essa pessoa. Porque a hora que você dá uma atenção para ela, você ativa o gatilho mental da reciprocidade. E quando ela se lembrar de algum dermatologista, algum médico que precise, de alguém que precise de um médico da sua área, com certeza ela vai se lembrar de você. Entendeu? Então isso é super importante. Outra coisa que é bem importante, quando você examina o paciente então na sua primeira consulta, você faz todo aquele atendimento, né, detalhado, é interessante que você faça um planejamento geral. Então, na primeira consulta, já avalie tudo que o paciente precisa fazer. Seringomas, acrocórdon, ceratose seborreicas, orelha rasgada, unha encravada, e faça um planejamento para esse paciente. Olha, você precisa fazer todo esse tratamento, né? E aí você vai passar com a secretária, com a minha secretária, e ela vai passar para você o orçamento do tratamento. Então, por que eu digo que é importante que você faça esse planejamento na primeira consulta? Se o cliente, ele fecha o tratamento completo e depois ele volta executando. Por quê? Ele se preparou para vir para essa consulta, na primeira consulta. Ele se preparou para isso. E se você simplesmente examina e diz, o que você tem aí é um seringoma, então depois você liga e marca para fazer, você deu um banho de água fria nesse paciente, né, nesse cliente. Então ele veio com a intenção de começar o tratamento, ela veio para resolver esse problema. Então é importante que você já inicie o tratamento nesse primeiro momento. Então, claro, não dá para fazer tudo, não dá para fazer um tratamento, uma cirurgia grande no primeiro dia, mas você já começa, por exemplo, a tratar os seringomas, que é uma coisa muito rápida, muito fácil.
né? Daí ela fecha todo o planejamento e depois ela vem executando o tratamento, tá? Então é importante que você na primeira consulta já faça o planejamento e já feche o tratamento. E para passar o orçamento, isso faz parte da comunicação, uma preocupação muito grande dos meus alunos é quem vai passar o orçamento para o cliente. Quem tem que passar o orçamento é a pessoa que está mais preparada para fazer isso. E de fato, eu digo o seguinte, se o médico não estiver preparado, com certeza a secretária não estará. Então, quando eu passei para a minha secretária fazer isso, foi quando eu senti que já era o momento. Então, você chegar para a sua secretária, se você não sente capaz, não sente segura para fazer isso, e você simplesmente delegar para a sua secretária, isso também não vai dar certo. Porque certamente ela também não vai se sentir segura para fazer. Então, primeiro você tem que entender isso é uma questão de mindset, né? Você precisa mudar isso dentro da sua cabeça, a gente já falou isso, eu já gravei aulas aqui sobre isso. Então, aqui na minha clínica depende do tratamento. Então, se for um valor alto de tratamento das cirurgias plásticas, se são valores altos, eu mesmo que passo. Se for cirurgias dermatológicas, tratamentos estéticos, nutrição, fisioterapia, a minha secretária que passa, tá? Mas é importante que antes dela passar é você que precisa saber fazer isso. Não adianta você fugir disso, porque se você não domina, com certeza essa energia sua, essa sua insegurança, você vai transmitir para ela, ela também não vai conseguir. E para finalizar, vou falar um pouquinho sobre expectativa. A expectativa do cliente, né? Que também entra nessa questão da comunicação com o seu cliente. É super importante, então, como eu falei, indo pela linha de raciocínio de falar sempre a verdade, né, em relação às expectativas, em relação às cicatrizes, ao risco de complicações, eu sempre digo, sim, a questão da cicatriz, que vai ter uma cicatriz, que a garantia da qualidade da cicatriz nós não podemos dar, eu sempre falo isso. Quando o paciente fala que ele não vai aceitar a cicatriz, que ele não entende, quando você percebe que ele não aceita a cicatriz, que ele não aceita que a cirurgia simplesmente vai oferecer uma melhora. Não existe um milagre que vá simplesmente desaparecer com todos os seringomas, embora a cicatriz na pálpebra é excelente, né? Geralmente não fica cicatriz nenhuma, mas por acaso às vezes pode ficar. Então, se o cliente ele não aceita a possibilidade de ficar uma cicatriz, ou na verdade, a possibilidade de somente haver uma melhora, né? Que não vai haver uma cura total ou que vá desaparecer completamente a lesão, se o cliente não tem essa capacidade de entendimento, eu não faço a cirurgia, eu não trato. Então, essa questão da expectativa do cliente é muito importante. Então, se o cliente ele não entende as limitações do resultado, se ele não aceita as cicatrizes, se ele não aceita que ali vai haver apenas uma melhora, então é melhor você não fazer esse tipo de cirurgia, não fazer a cirurgia, porque certamente no pós-operatório você vai enfrentar problemas, né? Então eu prefiro muito mais não fazer do que fazer uma cirurgia. E isso também a gente aprende com o tempo, viu? Vou dizer para você uma coisa, quando a gente é bem jovem, a gente faz todas as cirurgias que procuram, que pedem para a gente fazer, né? E também, muitas vezes, o próprio cliente, ele sugere como deve ser feito o tratamento. Aí você diz assim, eu vou fazer com exérese do seringoma, vamos tirar aqui com uma tesourinha. Não, eu prefiro que você só queime, não quero que você corte nem dê pontos. Aí você vai lá e faz uma eletrocauterização, e às vezes você faz ali uma discromia, uma cicatriz anestética. Então, muita atenção, né? Sempre fazer aquilo que é certo e não aquilo que o cliente pede. Nem sempre o que ele pede é o melhor que deve ser feito. E se o cliente não entende as limitações, né, as cicatrizes, os resultados que podem vir desse procedimento, não faça a cirurgia. É melhor não fazer. E eu digo para os meus alunos sempre, né, que boa parte das dores de cabeça que a gente tem é culpa nossa mesmo, porque a gente não selecionou a pessoa, o cliente que será submetido àquela cirurgia. Então, assim como o cliente tem o direito de escolher com qual médico vai fazer o tratamento, ou se vai ou não fazer, o médico também tem o direito de decidir se vai ou não fazer a cirurgia estética, nesse caso, seringoma, por exemplo,
né, um procedimento que não é obrigatório, não é necessário ser feito, então você também tem o direito de selecionar quais clientes você vai atender, tá bom? Então, é isso. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, convidá-los para vocês seguirem meu canal no YouTube, Dr. Ed Wilson Rossoy, no Facebook, Cursos de Cirurgia Dermatológica, tá? Qualquer dúvida, mandem aqui um direct para mim. Até mais e um bom fim de semana, gente. Tchau, tchau.